Você está estudando para concursos da VUNESP que cobram matemática nas suas provas? Fica comigo que a gente vai trabalhar um assunto que certamente vai cair na sua prova. Eu sou o Edu e o nosso canal aqui no YouTube, focado na VUNESP, vai desenvolver e vai trabalhar temas importantes de matemática, raciocínio lógico e outras disciplinas para concursos públicos. Vamos dar uma olhadinha na nossa primeira questão da nossa jornada de questões resolvidas. Vamos lá. Então, a nossa jornada de questões resolvidas, ela começa com a questão de número 1. Questão 1 é uma questão que foi cobrada numa prova da Prefeitura de São Paulo para auxiliar técnico de educação e ela traz um ponto bastante importante, bastante comum nas provas da VUNESP, que é a cobrança de questões com gráficos. Primeira coisa que você tem que entender é que antes mesmo de você conhecer fórmulas, de você entender eh, como fazer cálculos, é muito importante que você consiga compreender a relação entre valores e como os gráficos trazem informações importantes para a nossa prova. Então, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho disso nessa questão. Lembrando que na nossa jornada a gente não vai ficar só fazendo resolução de questões. A gente vai tentar pegar os conceitos que estão sendo cobrados nessa questão, aprofundá-los para que você tenha base para poder trabalhar outras questões e fazer a questão efetivamente. Então, vamos seguir aqui para a nossa lousa digital. Então, nessa questão, o enunciado traz o seguinte conteúdo. O gráfico apresenta a distribuição do número de alunos do terceiro e do quarto anos, turmas A e B, de uma determinada escola. Eu, pessoalmente, antes de começar a fazer a questão, fazer os cálculos, eu gosto de entender exatamente o que a questão está pedindo para mim. Se você fizer esse treino a cada questão, isso vai facilitar muito o seu processo de resolução e, além disso, você também vai ganhar assertividade na interpretação, que é um dos pontos mais importantes em qualquer prova de questões de exatas, prova de concurso, na verdade. Então, eu vou desenhar aqui na nossa lousa digital como estou enxergando esse primeiro parágrafo que ele trouxe para mim. Então, ele está dizendo o seguinte: legal, ó, eu tenho o terceiro ano e o quarto ano. O terceiro ano é dividido em turma A e turma B, e o quarto ano também é dividido em turma A e turma B. Para facilitar e eu entender, porque ele vai me mostrar a relação entre as pessoas de cada uma desses grupos, né, das salas. Então eu vou dar nomes para cada um desses blocos. Como seriam esses nomes? Vou dar o seguinte, ó. Esse terceiro ano, turma A, eu vou chamar ele de, vou colocar a cor aqui, eu vou chamar ele de terceiro A, 3A. O terceiro ano, turma B, eu vou chamar de terceiro B, 3B. O quarto ano, turma A, 4A, e o quarto ano, turma B, 4B. Por que eu estou fazendo isso? Vocês vão ver logo na sequência. Ó. Ele fala que, sabendo que o número de alunos do quarto ano corresponde a 3/5 do número de alunos do terceiro ano. Então, eu vou também, para facilitar o meu processo, eu vou chamar assim que todo o terceiro ano A mais o terceiro ano B, eu vou chamar do terceiro ano total, e o quarto ano A mais o quarto ano B, eu vou chamar de quarto ano total, tudo bem? Então, o que ele falou aqui nessa parte que eu sublinhei em rosa, ele falou que o número de alunos do quarto ano, que seria o número de alunos aqui do quarto ano total, ele corresponde a 3/5 de quem? Dos alunos do terceiro ano. Então, é 3/5 vezes 3T, que é o número total de alunos. Lembrando que o total de alunos do terceiro ano, ele é a soma dos alunos do terceiro A mais a soma dos alunos do terceiro B. O mesmo vale para o quarto ano total, quarto ano A mais o quarto ano B. Tranquilo? E aí ele fala o seguinte, que é correto afirmar que o número de alunos do quarto ano, turma A, corresponde do número de alunos do terceiro ano, turma B. Então, agora ele está querendo a relação entre alunos do quarto ano A com relação a alunos do terceiro ano B. É essa a relação que ele quer descobrir nessa questão. Tranquilo? Olhando assim é muito confuso, mas a gente tem que tentar achar maneiras de conseguir entender toda a situação e depois ver como a gente vai resolver. Nós somos solucionadores de problemas, esse é o nosso objetivo aqui. Vamos ver se o gráfico me ajuda de alguma maneira nesse total. Vamos lá. O gráfico, por sua vez, me mostra que eu tenho a distribuição dos alunos por ano e por turno, ela é dada aqui numa escala de porcentagem. O que é a porcentagem? Porcentagem é uma relação. Se eu tiver 100 alunos num determinado grupo, 30% é de um tipo, então, se são 100 no total, então 30 seriam de um determinado tipo e o restante do outro.
vemos aqui é exatamente isso, ó. Ele mostra para mim que no terceiro ano, este pedaço aqui é turma A e este pedaço aqui de cima é turma B. E a gente consegue saber qual é o tamanho da turma A. Ela é 40% do total. Então, o que que a gente pode escrever aqui? Como a gente escreveria matematicamente isso? Ah, o terceiro ano turma A, ou seja, o terceiro ano turma A, ele é 40% do terceiro ano total, certo? Do total de pessoas do terceiro ano. Lembrando que esse gráfico está relacionado com o terceiro ano total e esta barra está relacionada com o quarto ano total. Muito bem. E aí eu posso fazer a mesma análise para a turma B. Então eu sei que a turma B, ou seja, o terceiro B, ele é quanto? Ó, o terceiro B, ele vai do 40% até o 100%. Então esse total aqui é 60%. E esse é 40. Faz sentido, porque a soma dos dois é 100%. Então eu posso dizer que o terceiro ano B, ele é 60% do terceiro ano total. Beleza. Posso fazer o mesmo exercício para o quarto ano? Posso fazer aqui, ó. Eu vejo que a turma A do quarto ano, ela já é, se você olhar aqui, é 60%. Então, para o quarto ano A, ele é 60% do quarto ano total. O quarto ano B, aqui em cima, B, ele é 40% do quarto ano total. Tudo bem? Beleza. Por que que eu estou fazendo tudo isso? Porque, olha só, ele está querendo a relação entre o quarto ano A e o terceiro ano B. Essa relação que ele quer saber. Só que eu só tenho a relação inicial que ele passou para gente aqui, ó, do quarto ano total com o terceiro ano total. Então, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar, no lugar dessa relação que eu conheço entre os anos, substituir esses termos por alguma coisa dessas relações que eu descobri. Então vamos lá, vou fazer aqui com bastante calma, que realmente não é uma questão simples, mas tem um raciocínio todo por trás que a gente tem que trabalhar. Então vamos lá, o que eu conheço aqui, o quarto ano total, ele é 3/5 do terceiro ano total, certo? Só que ele quer saber a relação entre quem? Ele quer saber a relação entre quarto ano A e terceiro ano B. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de, no lugar do quarto ano total, aparecer quarto ano A. E no lugar do terceiro ano total, aparecer terceiro ano B. Como é que eu faço isso? Com essas relações que eu tirei do gráfico, né? Como é que eu poderia fazer? Olha só. Dessas relações, qual delas relaciona quarto ano A com quarto ano total? A gente vai meter de amarelo e vai trabalhar com elas. Ah, essa aqui, ó. Quarto ano A é 60% do quarto ano total. E qual dessas relações trabalha terceiro ano B com terceiro ano total? É essa aqui, ó. Terceiro ano B com terceiro ano total. Tudo bem? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso dividir, fazer essas relações ficarem de um jeito melhor para a gente resolver a questão. Então, eu vou trabalhar primeiro com o terceiro ano B. Terceiro ano B é 60% de terceiro ano total. Tudo bem? Lembrando de porcentagem, a gente pode escrever sempre porcentagem de três maneiras diferentes. A gente vai ver isso em questões de porcentagem com mais calma. Mas, por exemplo, 30, eu posso escrever 30% como sendo 30%, ou seja, 30 dividido por 100, ou eu posso fazer essa conta, 30 dividido por 100 é 0,3. Tudo bem? Essas são as três maneiras que eu posso escrever uma porcentagem. Ah, mas não tem 30% aqui. Não, é só para dar o exemplo e mostrar como eu posso escrever. Por quê? Porque isso é útil para você. Toda vez que você trabalha uma porcentagem, muitas vezes você vai ter que passar de um tipo para outro. Então, por exemplo, eu tenho 0,3. Quanto isso representa em porcentagem? A gente pode fazer essa transformação. A gente vai trabalhar isso em questões de porcentagem um pouco mais para frente. Mas vamos seguir a nossa questão aqui para vocês vão entender. Então, eu poderia, por exemplo, esse 60% dessa questão, eu poderia escrever ele como sendo 60% ou 60 dividido por 100 é 0,6. Então, eu vou escrever isso, vou fazer essa substituição. Então, 3b é igual a 60%, eu posso escrever como sendo 0,6 vezes o terceiro ano total. Aí, o que que eu quero fazer? Eu quero substituir aqui no lugar desses dois aqui que eu tenho, ó, no quarto ano total e no terceiro ano total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o terceiro ano total aqui da minha continha. Então, o terceiro ano total, como é que eu isolo ele?
Se o 0,6 está multiplicando o terceiro ano, o 3t, que é o terceiro ano total, ele vai passar dividindo para o outro lado. Então, 3t é igual a 3b dividido por 0,6. A mesma coisa eu fiz com esse aqui. A mesma coisa eu vou fazer com este aqui. 4a é 60% de 4t, ou seja, quarto A é 0,6 vezes 4t. E, novamente, eu vou deixar o 4t isolado. Então, eu vou passar o outro dividindo. Então, 4t é a mesma coisa que 4a dividido por 0,6. Legal. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou substituir, ó. No lugar do 3t, que está aqui, ó, eu vou colocar 3b dividido por 0,6. E no lugar do 4t que está aqui, também vou substituir por 4a dividido por 0,6. Então, vou escrever aqui. 4t é o 4a dividido por 0,6 igual a 3/5 vezes o 3t. O 3t é 3b dividido por 0,6. Isso aqui é tudo multiplicação. Então, a gente pode cancelar este 0,6 com esse 0,6. E a gente chegou em qual resposta aqui? A gente chegou que 4a é igual a 3/5 vezes 3b. Se eu fizer 3/5, 3 dividido por 5, você vai ver que o 5 não cabe no 3, então eu tenho que botar um 0, 0, vírgula. Quantas vezes o 5 cabe no 30? 6. 6 vezes 5, 30. Então, 3 dividido por 5 é 0,6. Então, 4a ele é 0,6 vezes 3b. E aí, vale de novo aquela lógica que a gente falou da porcentagem, né? Porque você vê que as respostas dadas pela VUNESP são em função de porcentagem. Então, eu estou dizendo que o 4a ele é igual, quando é 0,6 de 3b, significa isso? Como é que eu levo o 0,6 para porcentagem? É simples. É só você multiplicar e dividir por 100. 0,6 vezes 100 é igual a 60. E embaixo eu tenho 100. Então, 0,6 é a mesma coisa que 60 por 100. Ou seja, é a mesma coisa que 60%. Então, o 4A ele é 60% do 3B. E aí, a gente tem a alternativa correta como letra B de bola. É uma questão fácil? Mas não, não é. Mas veja como ela trabalha com vários assuntos, como ela trabalha com leitura de gráfico, como ela trabalha com o entendimento da questão, como ela trabalha com porcentagem. E isso é o tipo de coisa que a VUNESP gosta de explorar. Ela tem questões mais diretas e ela tem questões mais elaboradas, como essa. Então, a gente começou a nossa jornada, que vai durar muitas e muitos vídeos, mas já é um primeiro momento para você começar a perceber que tipo de cobrança que a VUNESP traz nas suas provas. Gostou do vídeo? Dá um like, curte aí, compartilha com pessoas que você conhece que se interessariam por ele. Ah, Edu, eu tenho muita dificuldade com matemática básica, muita dificuldade. Vou deixar no primeiro comentário um link para um curso muito acessível de matemática básica, que, se interessar para vocês, pode ser de utilidade. Mas a gente vai continuar aqui trazendo conteúdo e ajudando vocês nessa jornada rumo à aprovação em concursos da VUNESP. É isso. A gente fica por aqui e volta no próximo vídeo. Valeu!